Bom, agora que nós já iniciamos a nossa reunião, sejam todos muitíssimo bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo, o lugar do crime e seus princípios, que no caso é o princípio da territorialidade e extraterritorialidade. Eu sou a Sara Reis, sou técnica em serviços jurídicos e atualmente graduanda em Direito Penal na nossa faculdade Unissal Lorena. Hoje, no nosso sumário, nós iremos falar sobre os possíveis assuntos. Primeiro, a aplicação da lei penal no tempo. Segundo, o tempo do crime e suas teorias. O terceiro assunto é sobre o lugar do crime e suas possíveis teorias também. E, ao final, nós iremos encerrar com os princípios, que são 12. Salvo engano, sobre a lei penal no espaço, né? Que é o princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida ao decorrer da aula, peço que abram o microfone, e falam, porque como eu estou na tela aqui do slide, eu não consigo ver o símbolozinho de levantar as mãos, tá bom? Respondam, por gentileza, para ver se vocês entenderam ou estão escutando. Tá joia. Ah, tá. Então tá bom. Vamos iniciar, então. Aplicação da lei penal no tempo. Segundo a aplicação da lei penal no tempo, nós temos um princípio que se chama da anterioridade da lei penal. Está previsto no artigo 1º do Código Penal e diz que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. O que isso significa? Se uma determinada conduta aconteceu, um determinado crime aconteceu, e essa conduta não estiver escrita no Código Penal, ela não é considerada crime. E o Estado ele não tem esse dever de punir essa pessoa. Ainda neste mesmo ramo de assunto, nós vamos para duas partes, que é a da retroatividade, né? Onde existe também duas partes, que é o abolícios crimes e o novaces legis imberis, né? Que são duas partes que vão beneficiar o réu. Segundo este princípio da anterioridade da lei penal. O que é esse abolícios crimes? Quando a lei é posterior, descriminaliza determinada conduta que antes era considerado crime. Ah, Sara, me dá um exemplo para eu entender. Antigamente, era considerado crime a traição, ou seja, o adultério. Então, todas aquelas pessoas que, de fato, traíam as suas esposas, cometiam o adultério, elas eram presas, elas eram punidas por esse crime. Mas como, de acordo com a lei que acompanha a sociedade, isso deixou de ser crime, né? Porque é algo que não faz mais sentido na nossa sociedade. Então, isso deixou de ser crime, segundo a retroatividade da lei. E também nós temos o novaces legis imperis, que o que significa? Quando a lei posterior, mesmo mantendo a incriminação, ou seja, o fato típico, o crime, faz uma nova lei que vai diminuir a pena do réu, ou seja, vai beneficiar o réu com essa nova lei, ou seja, vai ter uma causa de diminuição, uma atenuante, que vai diminuir aquela pena do réu aqui, por exemplo, vamos supor que ele pegou 20 anos, vai passar a 18 por conta dessa lei. Certo? Podemos ir para o próximo assunto? Sim. Alguma dúvida sobre isso? Até aqui não.
certinho? Então tá bom. O terceiro assunto que nós iremos falar é sobre o tempo do crime. Em que momento é praticado o delito? Em que momento? Né? Então, vou começar com um exemplo. Vamos imaginar que Tício, no dia 2 de janeiro, efetuou um disparo com a arma de fogo contra João, com a intenção de matá-lo, né? Ou seja, com dolo. Né? Com intenção é conduta em dolo. Mas João foi socorrido e levado ao hospital no dia 2 de janeiro. E no dia 2 de janeiro foi a óbito em razão dos ferimentos praticados por Tício. E quando, segundo este exemplo, quando que foi praticado o delito? Visto que aconteceu este fato, existem 3 teorias que irão nos explicar e ver como que nós iremos ver como que nós iremos responder esta pergunta, né? Esse fato concreto. Né? Nós temos o que é a teoria do tempo. Segundo o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Né? Então, a partir do momento que ele cometeu aquela conduta, ele vai ser punido. Né? Isso que diz o artigo 4º do Código Penal. E vamos ver as teorias. A primeira teoria que nós iremos ver é a teoria da atividade. O que diz essa teoria? O crime, ele oculta-se praticado no momento de conduta comissiva ou omissiva. Aqui pode ser essa omissão. Só que o doutrinador Fernando Capês, ele colocou desta forma. Então, eu coloquei dessa mesma forma que ele colocou no livro. E o que significa que reputa-se praticado o crime no momento da conduta? Ou seja, segundo, aqui no nosso caso concreto, vou voltar para ele. Se nós seguíssemos essa teoria da atividade, o Tício ele ia ser punido no dia 2 de janeiro, ou seja, no dia que ele efetuou o disparo com arma de fogo contra João. Se nós seguíssemos essa teoria. Já a teoria do resultado, o crime é praticado quando o sujeito cometeu a ação e no dia 2 de janeiro, seguindo o exemplo, no dia 6 de janeiro teve o resultado. Então, segundo essa teoria, ele iria ser punido no dia 6 de janeiro. Por quê? Foi ali que aconteceu o resultado da conduta criminosa dele. Então, ele ia ser punido no dia 6 de janeiro. Já a teoria da obliquidade omissa vai ser considerado crime tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. Ou seja, não importa se ele fez a conduta no dia 2 ou se teve o resultado no dia 6. Segundo essa teoria, ele vai ser punido tanto no dia 2 quanto no dia 6. Né, que aconteceu o momento da conduta e o do resultado. Por isso que, segundo o Código Brasileiro, para nós, a teoria que nós seguimos é a teoria da obliquidade omissa. Por quê? Porque o sujeito cometendo aquele fato já é necessário para que ele seja punido. Não importa se o fato foi cometido no dia 2 ou se teve obter o resultado no dia 6. Se ele fez a conduta criminosa, né, previsto no Código Penal, ele vai ser punido e o Estado terá o direito de impor uma lei penal para ele. Ok? Certo, pessoal? Certo. Então, no caso, a teoria que vai se encaixar no caso do Tício e do João seria a teoria da ubiquidade mista, isso? Exatamente. Por quê?
aqui não vai importar, né? Se o crime ocorreu no dia 2 ou no dia 6, né? Seguindo a lei penal brasileira, tá? Por quê? Segundo o artigo 4º do Código Penal, diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. E aí, ele vai ser punido segundo o dia 2 mesmo, tá certinho. Quem falou foi a... Foi eu, Isabela. Isso, a Isa. Isa tá certinho, tá? Então, nós iria ser punido o dia 2. Ele ia ser punido no dia 2 de janeiro, quando ele efetuou esses disparos contra o João. Ok? Certinho. Depois nós vamos tentar responder essa pergunta aqui de acordo com aquela regrinha. Aí eu ia falar isso para você. Já separei aqui hoje para a gente fazer isso, tá? Bom, vamos para o lugar do crime. Aqui a gente já viu o tempo do crime, vamos agora para o lugar do crime. Segundo aqui também serão 3 teorias, tá, pessoal? Por que é bom vocês aprenderem sobre essas teorias? Tanto no tempo do crime quanto no lugar do crime. Porque em prova, os professores adoram colocar, misturar as teorias para que vocês caiam em pegadinhas. Então é sempre bom, mesmo que o Código Brasileiro adote saiba das outras teorias para você saber para você ter essa diferenciação entre ambas as teorias, ok? Então, aqui no lugar do crime, nós vamos ter 3 teorias também. Primeiro, é a teoria da atividade. Você não consegue pegar? Só um minuto, gente. Só um minuto. Peraí, pessoal. Pessoal, desculpa. Erros aqui. Mas voltando. Segundo o lugar do crime, vão ter 3 teorias também, tá? E a primeira teoria, que é a teoria da atividade, o lugar do crime é o momento da ação ou omissão, sendo irrelevante o local da produção do resultado. Vamos supor que o Tício, ele foi lá e disparou os tiros contra o João aqui em Lorena. Só que João, ao ir ser socorrido pelo hospital e tudo mais, ele foi lá e foi a óbito lá em Guará. O que vai acontecer? Lá em Guará, aconteceu o resultado. E ele vai ser punido, segundo essa teoria, aqui em Lorena, porque foi onde cometeu essa conduta, né? Essa conduta criminosa. Já a teoria do resultado vai ser considerado crime o local que foi produzido o resultado. Ou seja, ainda no nosso exemplo, se Tício cometeu esses disparos aqui em Lorena e ao ser levado para o hospital lá em Guará, passado um
tempo, uns dias, ele morreu lá em Guará, a instância lá de Guará, o juiz lá de Guará vai vir aqui em Lorena, caso o Ministério Público, o promotor vai vir aqui em Lorena, e vai intimar o João para poder ser processado lá em Guará. Por quê? Segundo essa teoria, importa onde ocorreu o resultado. E se o resultado foi lá em Guará, então ele vai ser processado e julgado lá em Guará, ok? Agora, a última teoria sobre o lugar do crime é a teoria da ubiquidade ou a mista. São teorias semelhantes ao tempo do crime, tá, pessoal? Então, tome cuidado que tem muita coisa algumas coisas, alguns pontos que mudam, né? E a teoria da ubiquidade ou mista, aqui diz que o lugar do crime é tanto o da conduta quanto do resultado. É a mesma do tempo do crime, digamos assim. Por quê? Não importa se o Tício disparou os tiros aqui em Lorena. Não importa se o resultado ocorreu lá em Guará. Então, vamos supor, se ele foi transportado do hospital, e bem no caminho entre a divisa de Lorena ali, vamos supor, no Palusa, acredito que vocês conheçam. Ali era Lorena ainda. Então, e ali ocorreu o resultado, né? Então, tanto a conduta quanto o resultado, nessa teoria, importam. E ele iria ser punido, independente de onde estava ocorrendo o crime, de onde ocorreu o crime. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver. Alguma dúvida? Não, Sara. Não? Pessoal, eu tô vendo alguém mandou mensagem no. Alguém mandou mensagem no WhatsApp. Na teoria da propriedade, como funciona a pena. Pessoal, não vou entrar no ramo da pena ainda, porque vocês não aprenderam sobre isso. E se eu entrar nessa questão da pena, irá ter uma confusão muito grande na cabeça de vocês. Porque é um assunto um pouco separado dessa de tempo e lugar do crime. Tá bom? Então, por isso que eu ainda não vou falar sobre pena. Sara, no caso aqui, a teoria do resultado se encaixaria? Não, essa é sobre o lugar do crime, onde ocorreu o crime. Quando que vai ser relevante para o Código Penal, Ah, tá, entendi. tá bom? Então, aqui a teoria que nós vamos adotar é a teoria da atividade, que é o lugar do crime é considerado tanto na ação ou omissão, sendo irrelevante o local da produção do resultado, ou seja, basta se o local do crime foi aqui em Lorena e o resultado aconteceu em outra cidade, a pessoa vai ser punida. Sara, Oi. então o Código Penal, tanto para o lugar quanto para o tempo, ele adota a teoria da atividade. E, gente, só responder aqui, Matheus, só um minuto, tá? Quem que falou foi? Fui eu, A Isabela? Maria Eduarda. Maria Eduarda, tá. Só, vocês estão conseguindo escutar perfeitamente, né? Tem algumas pessoas Sim. que vão resolver esse probleminha.
Vamos lá. A pergunta foi: no lugar do crime, qual teoria vai ser adotada, certo? Maria, correto? Isso. Então vamos voltar, ó. No tempo do crime, a teoria adotada segundo o artigo 4º, momento da ação ou omissão. Então, é a teoria da oportunidade omissa. Certo? Certo. Teoria da atividade. Já Sim. a teoria do lugar do crime, a teoria que nós iremos utilizar, acho que eu me equivoquei ao falar, né? É a teoria do lugar. É a teoria mista da oportunidade ou mista, que é tanto que é relevante para o Código Penal, tanto o lugar do crime quanto a conduta. Certo? O lugar do crime é tanto da conduta quanto do resultado. É o da Tá bom. teoria oportunidade ou mista. Anotaram certinho? Então, vamos voltar, ó, na teoria do tempo do crime. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade omissa. Certo? Agora vamos para o próximo assunto, pessoal, que é a lei penal no espaço, né, que fala sobre o princípio da territorialidade. Aqui eu coloquei dessa maneira porque acredito que é mais fácil para vocês compreenderem. Tá? Então, o que é esse princípio da territorialidade? Esse princípio é a aplicação das leis brasileiras aos conflitos, aos delitos cometidos dentro do território nacional, ou seja, dentro do país, do Brasil. E o Código Penal vai considerar algumas infrações que ela irá reger com a pena do próprio país, ou seja, com a pena do Brasil. Então, considera-se como extensão do território brasileiro as embarcações, aeronaves que estiverem em nome do país, do Brasil. Vamos para os exemplos para poder ficar mais claro. Né? Então, embarcações e aeronaves de natureza pública em serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como aeronaves, embarcações brasileiras ou mercantes de propriedade privada, se eles estiverem no espaço aéreo brasileiro, eles irão ser regidos pela lei brasileira. Certo? Agora, tem um rol que vai dizer quais crimes são esses que irão ser regidos pela lei penal brasileira. Eu até abri aqui para a gente dar uma olhadinha nesses crimes. Que está previsto no artigo 7º, parágrafo 2º e 3º do Código Penal. Vou colocar do jus, porque sempre utilizem o jus, tá, gente? Ou então vá direto no Código Penal, porque daí no jus ele já dá certinho. Lá, perfeitinho, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos
no estrangeiro, na territorialidade. Então, é do artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Ah, o bom é que... Nossa, isso aí o bom é que a lei deixa bem expressa quais são esses crimes que serão regidos pela lei brasileira. Olha, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, ou seja, no território brasileiro. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou serviço do governo brasileiro, ou seja, aquelas embarcações que saem com o símbolozinho do Brasil. Se tiver em alto mar, diz que compete ao Brasil, né, que eles são aqui do Brasil. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada. Aqui é a mesma coisa que eu coloquei no slide, pessoal. Onde está se encontrando. Voltando. E aos crimes que não são praticados aqui no Brasil, mas são praticados no estrangeiro, o Código fala que se a propriedade for privada, os crimes de aeronave ou embarcações, se estiverem em pouso no território nacional, ou seja, se estiverem em pouso aqui no país, no Brasil, serão também regidos pela lei brasileira. Alguma dúvida, pessoal? Não, Sara. Tá. E agora, falando um pouco sobre a extraterritorialidade, agora sim, nós temos a condicionada e a incondicionada. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o que é o princípio da extraterritorialidade, né? Ela vai tratar da aplicação da lei penal fora do território brasileiro, ou seja, crimes que são cometidos não aqui no país, no Brasil, mas que são cometidos lá no estrangeiro ou em outro país. Tá? Então, temos a condicionada, 2 ocasiões, em que será aplicado a lei brasileira, né? Em crimes cometidos, desde que verificadas determinadas condições legais. Ou seja, nesta parte, serão regidas pela lei penal brasileira se estiverem neste rol aqui, né, do artigo 7º, inciso 2º do Código Penal. Vamos dar uma olhada em quais são esses crimes. Então, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2º. Os crimes que, por tratado ou convenções, o Brasil se obrigou a reprimir, ou seja, que por tratados ou convenções o Brasil se obrigou a ir a esse país, né, se obrigou a prestar auxílio. Crimes praticados por brasileiro, ou seja, se o brasileiro está lá nos Estados Unidos e ele comete um crime lá.
ele vai ser regido pela lei brasileira quando voltar para cá. E a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando o território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Por exemplo, uma pessoa que queira cometer o crime de aborto, sabendo que aqui no Brasil isso é crime. Aí ela pega um barco e vai lá para o meio do mar e faz esse aborto, né? Comete esse aborto, esse crime de aborto. O que vai acontecer? Como ela é brasileira e o território ali onde ela está, onde o barco está posicionado, é estrangeiro, vamos supor assim, ela vai ser regida pela lei brasileira. E vamos supor que aonde ela parou, o crime de aborto não é liberado, o aborto é liberado. Quando for descoberto isso, ela vai ser regida pela lei brasileira, certo? Pessoal, Certo. alguma dúvida? Até agora, nada? Não. Tá bom. E aí, quando for incondicionada, né? Vamos voltar. Aqui, para poder ser regida na condicionada, para poder ser regida pela lei brasileira, vai ter que ter essas condições, ou seja, vai ter que estar previsto nesse artigo 7º, inciso 2º do Código Penal. Agora, para ser incondicionada, né, ela vai indeterminar dessas condições, não vai precisar ter essas condições citadas aqui. E sim, basta ter esse efeito no Estado. Igual eu coloquei aqui, ó, aplique-se a lei brasileira sem qualquer que seja necessário o implemento de condição legal. Né? Então, nós temos aqui também um artigo que prevê todas essa parte legal em que o Código Brasileiro vai ser imposto. Vamos dar uma olhadinha na lei. Aparece um monte de jurisprudência. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Tudo foi revisado.
Então, basicamente, incisos. Ai, nossa, por que vai? Vamos ver se entra aqui. Vai entrar. Eu queria mostrar os crimes para vocês. Mas, de qualquer forma, eu tenho que marcar no meu caderno, porque talvez já previa que acontecia em algumas coisas. Ó. Na incondicionada, o que vai acontecer? Na incondicionada, o que vai acontecer? Os crimes que serão regidos, né, serão sujeitos à lei brasileira, independente se cometidos no estrangeiro, são os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, né? Dado que o crime viola ou ofende o bem jurídico nacional de origem pública. Já, segundo a linha B, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresas públicas, sociedades de economia mista ou autarquia. E a linha B diz que são os crimes contra a administração pública, por quem está ao seu serviço. E também o crime de genocídio, né? Que é quando o agente for brasileiro ou de domicílio, tem domicílio no Brasil, que comete um crime contra a humanidade, né? Contra um determinado grupo, né? E que são grupos étnicos ou de grupos religiosos, e ele comete esse crime contra esse determinado grupo. Aí o que vai acontecer? Eles também vai ser regido pela legislação brasileira, ok? E aqui, alguma dúvida sobre isso? Maria, você que estava com dúvida? Sem dúvidas. Maria? A Maria tá aí ainda, pessoal? Eu não sei. Eu lembro que ela estava com dúvida nisso. Maria, tá tudo certo? Não? Então, ok, eu vou prosseguir, pessoal. E essa foi a nossa aulinha. Antes de encerrar por total, eu vou responder com vocês essa perguntinha aqui do. Sara, você vai disponibilizar esses slides para gente? Vou, pode ficar tranquila que eu vou disponibilizar para vocês. Tá, joia. Tá? Vou colocar aqui. Vamos. Ah lá, vamos responder
seguindo a regra dos 3 parágrafos que nós aprendemos juntos. Qual o lugar do crime? Vamos lá, pessoal, vocês vão me ajudar a responder. Como vocês começariam? Ó, lembrando que aqui eu coloquei perguntando qual o lugar do crime. Eu vou colocar melhor qual o tempo do crime para aqui. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Como que nós vamos começar respondendo a nossa perguntinha? Ninguém? Vai estar? Eu vou esperar. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Oi. Pode falar. No caso, o local do crime seria o artigo 2º? Não, no tempo, né? Pode falar. Do tempo do crime, olha para você, presta atenção. Olha aqui o que diz o artigo 4º do Código Penal. Tá vendo aqui? Tá vendo? Certo? Eu não sei quem É que eu tô com o celular, por isso que eu não tô enxergando direito aqui. Tá tão pequenininha a letra. Mas é tipo assim, lesiona o artigo do Código Penal, Isso, considerado prática do crime no momento da ação, omissão. Isso. Ainda que outro seja o momento do resultado. Sara, eu já posso ir direto falando do artigo ou eu precisaria primeiro contar que Tício efetuou disparos com arma de fogo? Não, aí depois sim. Pode falar, pode terminar de falar. Não, aí depois eu entraria falando que, de acordo, lesiona o artigo 4º do Código Penal, considerando-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento. Uhum. Tá, isso estaria falando-se só sobre o artigo 4º, mas não falaria em si a teoria, né? Não, daí você pode citar só nessa questão, você pode colocar só o código. Ah, tá, beleza. Ou então, se você não quiser colocar o código, você pode colocar, ao invés do código, lesiona a teoria da atividade que. Tá bom? Eu vou fazer as duas versões para que vocês não fiquem com dúvida. Tá bom. Tá? E se você colocar nessa ordem que você falou, no caso de colocar primeiro o que o caso concreto diz, para depois citar o código, vai ficar um pouco confuso. Então, por isso que eu recomendo primeiro citar a teoria geral e depois mencionar o caso concreto. Né? Tá? Vamos lá. Aqui, ó.
que eu vou tentar tirar essa parte aqui do artigo, para vocês pararem de achar que não que precisa citar o artigo e, na prova, errar o número do artigo, que vamos perder ponto por causa disso, tá bom? Aí eu vou citar só o código. Ó, Código Penal com letra maiúscula, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Código Penal é sempre com letra maiúscula. Lesiona o Código Penal que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Pronto, fechamos a primeira parte da regra. No caso concreto, vou voltar lá no caso concreto. Tício no dia... A gente copia essa parte, ó. Tício no dia 2 de janeiro efetuou um disparo com arma de fogo contra João. Contra João. Agora vamos voltar para o caso de novo. E agora, como que eu termino? E aí, pessoal, como que eu termino agora a questãozinha? Eles falaram certinho como que nós iríamos começar, né? Que é lesiona o Código Penal, que considera-se praticado. Lesiona o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. No caso concreto, Tício, no dia 2 de janeiro, efetuou um disparo de arma com arma de fogo contra João, que foi socorrido e levado ao hospital, mas no dia 6 de janeiro foi a óbito em razão dos ferimentos. Portanto, deixa eu colocar. Senão vai. Só um minuto, pessoal. Portanto, olha lá, ó. Tá vendo que aqui a gente só citou o código e falou sobre o caso concreto? Teve pessoas que fez isso, só citou o código e depois falou sobre o caso concreto. Se eu parasse aqui, a resposta ia estar incompleta, porque eu não respondi essa perguntinha, ó. Qual o tempo do crime? Portanto, de acordo com o código citado. Portanto, considera-se praticado o crime no momento tanto da conduta, tanto do resultado? Sim. Certinho.
Fechou. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Entendi. Vamos ver sobre citando a teoria. Segundo a teoria. Qual teoria é mesmo, pessoal? Qual teoria? Do tempo do crime, que o Código Brasileiro adotou. Da ambiguidade ou mista? Vamos voltar lá. Ó, tempo do crime. Teoria da atividade. O crime reputa-se praticado no momento da tá. Entendi. Tá bom? Sempre, gente, não tenham medo de errar, tá certinho, tá? Se arrisque. E sempre que houver dúvidas, voltem no slide. Estou fazendo isso justamente para que vocês possam fazer esse exercício. Na conduta omissiva. É como que o Capês colocou aqui, para não colocar diferente dele. O crime se reputa-se praticado no momento reputa-se praticado pela teoria da atividade e reputa-se praticado em uma da conduta omissiva ou comissiva. Ponto final. E agora, o que eu faço? Pessoal, e agora, o que eu faço? Peraí. Cito o caso concreto. No caso em questão, vírgula. Mesma coisa aqui em cima, pessoal. Temos a mesma conclusão. Mas pode colocar, no caso concreto, pode-se observar que o crime reputa-se praticado no momento da conduta comissiva ou omissiva? Fala de novo que cortou a sua fala. Portanto, o crime reputa-se praticado no momento da conduta comissiva ou omissiva? Exato. Pode colocar. Aí, a conclusão, basicamente, você vai concluir com aquilo que você citou. Tá certinho.
Certo? Alguma dúvida? Não. Então, ficou assim, pessoal. A primeira questão que vocês citaram o Código Penal e a segunda que vocês citaram a teoria que tinha a ver com o caso concreto, que era sobre o tempo do crime. Tá bom? Eu vou terminar de gravar agora, mas vocês podem continuar para poder tirar futuras dúvidas, tá bom? Se vocês quiserem. Tá joia. Obrigada, viu? Aí depois eu fico aguardando então os slides. Tá bom. E aí Fica eu com vou Deus. E aí eu vou colocar lá no grupo umas questãozinhas para vocês treinarem também, tá bom? Ah, Sobre tá. essa Tá coisa joia. que nós vimos hoje. E aí vocês façam lá, se vocês quiserem, que eu corrija e faça aquele mesmo esquema, ok? Tá ok. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Até a próxima. Abraço.